Bom dia, eu sou a monitora Gabriele e junto com o monitor Jonathan, a gente vai estar junto com vocês hoje. A professora responsável por essa sala é Elisângela Vilar, que é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina do ABC, mestre em Ciências da Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Fisioterapia, em Terapia Intensiva pela Assobrafi. É graduada em fisioterapia pelo Centro Universitário de João Pessoa e atualmente ela é professora da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Formação de Professores do Campo de Cajazeiras e professora da Unidade Curricular de Anatomia Humana dos cursos de graduação em Medicina e Ciências Biológicas e desenvolve pesquisa nas áreas das doenças crônicas transmissíveis, doenças respiratórias e da atividade física. Nós vamos repassar uns recadinhos para vocês agora. Bom, gente, então, cada autor terá até 15 minutos para apresentar seu trabalho. Após todas as apresentações, a professora promoverá um debate temático acerca dos trabalhos apresentados. Cada autor compartilhará sua tela com a sua apresentação de slides. Todos os participantes devem permanecer até o final de todas as apresentações na sala. As apresentações serão gravadas, como o Gabriel falou, e posteriormente publicadas no canal do evento, tá certo? Então, o primeiro trabalho a ser apresentado é instrumento para avaliação do diagnóstico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem e risco para tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos, que vai ser apresentado por Esther Alves. Bom dia, gente. Bom dia. Apresentar aqui para vocês a tela. Bom, eu me chamo Esther Alves Fernandes, sou aluna do 7º período do curso de enfermagem e hoje vou apresentar um trabalho intitulado Um instrumento para avaliação do diagnóstico de enfermagem, risco para tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos, de autoria Esther Alves Fernandes, que sou eu, Matheus Alves Barro, Erlaine da Silva Andrade e orientado por professor Renan Alves Silva. Então, inicialmente, só para a gente contextualizar um pouquinho o assunto, né? O tromboembolismo venoso, como a gente sabe, é uma patologia que pode estar associada à ocorrência da trombose venosa profunda e do tromboembolismo pulmonar. Então, essa patologia, ela chega a causar óbito em cerca de 34% dos pacientes que são acometidos por ela. E sua fisiopatologia vai envolver diversos fatores, entre eles a tríade de Virchow, né? Que vai ser a hipercoabilidade, a lesão endotelial e a estase venosa, né? Que vão ser 3 principais fatores de risco que estão associados com o desenvolvimento dessa patologia. E aí, o nosso objetivo foi elaborar um instrumento que auxilie na avaliação e estratificação do diagnóstico de enfermagem, risco para tromboembolismo venoso, que pudesse ser aplicado, né, especialmente no âmbito da enfermagem cirúrgica. E quais foram os métodos que a gente utilizou? A gente utilizou de uma abordagem qualitativa, a partir de um referencial de design instrucional contextualizado, que tem como etapas a análise, o design, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação. E foram contempladas nessa apresentação a análise, o design e o desenvolvimento. O referencial utilizado foi a teoria de causalidade diagnóstica, e o instrumento ele foi contemplado a partir de fatores de riscos propostos tanto pelo NANDA-1, como também por alguns estudos recentes que estavam disponíveis na literatura, para que a gente conseguisse levantar esses fatores de risco. Bom, inicialmente, antes de falar dos resultados, eu queria só pontuar a importância, né, de levantar esses fatores de risco para a gente, que é a seguinte: quando a gente tem os fatores associados e as causas, a gente consegue, então, atuar diretamente nesses fatores para conseguir minimizar os riscos, né, do paciente desenvolver o desfecho. Então, quais foram os fatores que a gente conseguiu levantar a partir dessa busca? A gente dividiu ele, né, em algumas classes. Entre os fatores de riscos extrínsecos modificáveis esteve o tabagismo, a obesidade e a hipertensão arterial. Entre os fatores intrínsecos não modificáveis, a idade maior de 60 anos, o parente de primeiro grau que desenvolveu TEV,
caso prévio de TEV e trombofilia e insuficiência cardíaca congestiva. O uso de alguns medicamentos também esteve associado, né, como fator de risco, como, por exemplo, os contraceptivos orais, a terapia de reposição hormonal e algumas condições associadas, como o tempo de anestesia maior que 90 minutos, a realização de cirurgias abdominais, pélvicas ou ortopédicas, traumas, cânceres, acidente vascular encefálico, Covid-19, gravidez e presença de varizes. A população em risco foi especialmente aquela população com a mobilidade prejudicada ou submetidos à restrição ao leito. E a estrutura final do instrumento ela foi dividida em 5 domínios, para a gente conseguir organizar esses tópicos, né? Foram eles o histórico do paciente, as medicações em uso, as cirurgias, o quadro clínico atual e a avaliação da mobilidade. Então, nesse slide eu trouxe aqui para vocês, né, a representação do nosso instrumento. Como vocês podem ver aqui no histórico do paciente, a gente trouxe todos os dados, como tabagismo, obesidade, hipertensão arterial, TEV em paciente de primeiro grau, caso prévio de TEV, trombofilia, insuficiência cardíaca congestiva. E assim a gente foi distribuindo todos os fatores que eu já citei aqui para vocês nesses domínios para ficar um agrupamento que fizesse sentido, né? Então, posteriormente, a gente pretende fazer a implementação e a avaliação desse instrumento, calcular também a sua confiabilidade e atribuir scores e recortes numéricos, né, que no momento ainda não tem, necessitaria de uma outra metodologia para conseguir aplicar isso, né? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, Esté. Eu acabei esquecendo de falar o quanto a gente está feliz de receber cada pesquisador no nosso evento. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o título de cada trabalho, porque são trabalhos muito interessantes, né? Então, eu disse, eu quero ficar nessa sala aqui. Pois então, vamos dar prosseguimento, né, com a apresentação. O segundo trabalho a ser apresentado tem como título Manual de Orientações de alta para pacientes transplantados renais e de autoria de Luiz Teixeira de Souza Freitas. Pode apresentar, Luiz. Jonathan, o próximo apresentador pode ir na minha frente, só porque eu estou com dificuldade aqui de transmitir o slide. Teria essa possibilidade? Estou resolvendo essa questão técnica aqui. Tá bem, tá bem. Raíssa, tá tudo certo para você apresentar? Tá, sim. Consegue me escutar direitinho? Sim. Pois então, vamos pular, né? Vamos para a terceira apresentação, que tem como título Tecnologia QR Code para acesso a vídeos educativos sobre equipamentos médico-hospitalares em um hospital de ensino, de autoria Raíssa Berenguer de Araújo Cunha. Estou tentando compartilhar a tela. Ainda não está aparecendo, né? Agora tá. Pronto. Meu nome é Raíssa Berenguer e eu sou aluna do 5º período de odontologia. Faço parte da extensão Promovendo a Cultura de Avaliação da Tecnologia em Saúde no SUS, vinculada ao Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. O meu trabalho é tecnologia QR Code para acesso a vídeos educativos sobre equipamentos médico-hospitalares em um hospital de ensino, que teve como autores eu, Raíssa Berenguer, Maria Érica da Silva Vilela, Jéssica Vieira de Lima, Carla Tatiana de Almeida Santos, Daniele Correia de Lima e como orientadora Bárbara Helena de Brito Ângelo.
Como sabemos, as práticas educativas desenvolvidas para a qualificação de profissionais da saúde, elas são benéficas tanto para o indivíduo quanto para a coletividade, uma vez que o aprendizado, ele acaba voltando para a instituição a qual aquele profissional ele está atuando, pois gera estímulo, rendimento, eficácia e, sobretudo, um melhor desempenho daquele profissional. A educação em saúde, ela apoia-se em recursos de informação, educação e comunicação. Dentre esses recursos, as tecnologias, elas têm o objetivo de subsidiar as ações desempenhadas por esses profissionais envolvidos no processo de cuidar. Entre as tecnologias, as audiovisuais, elas são as que se destinam a estimular os sentidos da audição e da visão simultaneamente, de modo a transmitir uma mensagem que vai contribuir para a aprendizagem do indivíduo que o assiste de uma forma mais interativa. Esses recursos, eles ganham destaque como um melhor método de aprendizagem, porque eles possibilitam a entrega de conteúdo de forma experiencial, rápida e prática. No contexto da educação em saúde, o código de resposta rápida, que é o nosso famoso QR Code, ele é utilizado como uma ferramenta de suporte pedagógico que oferece a possibilidade de divulgar os recursos audiovisuais com maior facilidade e simplicidade, permitindo a disponibilização de informações de uma forma mais rápida e interativa. Esse QR Code, ele pode promover acesso a link, site, arquivo em PDF, ou seja, ele tem a habilidade de levar as pessoas a acessarem o conteúdo de maneira mais rápida e específica. Então, esse estudo, ele tem o objetivo de descrever o processo da construção de vídeos educativos para o manuseio de tecnologias hospitalares e a disponibilização desses vídeos por meio do QR Code dentro de um hospital universitário. Então, trata-se de um relato de experiência que foi construído a partir da constatação de uma enfermeira da central de equipamentos, de que alguns aparelhos incorporados dentro do hospital, eles apresentavam uma menor solicitação de retirada dentro da central de equipamento. Então, foi desenvolvida uma estratégia de construção de vídeos educativos para capacitar os profissionais do hospital sobre a utilização desses equipamentos médico-hospitalares, são equipamentos como respiradores e eletrocardiógrafos. O processo de produção desses vídeos, ele contou com 3 etapas, que foram a pré-produção, a produção e a pós-produção. O processo de construção do vídeo, começando pela pré-produção, ela consistiu na preparação, planejamento e o projeto do vídeo que ia ser produzido. Essa primeira etapa, ela abrange também todas as demais a serem realizadas, desde a concepção da ideia daquele vídeo até a filmagem do mesmo. Na fase de produção, foi realizada as filmagens das cenas que compõem os vídeos, e na pós-produção, se fez a edição e a organização das tomadas gravadas para a composição das cenas do vídeo como um todo. É nessa fase de pós-produção que foi gerado também o QR Code, que ele foi impresso em papel adesivo e foi colocado, etiquetando os aparelhos aos quais os vídeos eram destinados. A construção desse vídeos e as 3 etapas,
elas foram realizadas inicialmente com um diagnóstico sobre as tecnologias que iam ser trabalhadas. Foi considerado critérios como maior complexidade, menor taxa de solicitação e retirada pelas unidades de internamento e menor tempo de incorporação no hospital, ou seja, tinha que ser algo de fácil implementação, já que a demanda era urgente. E a etapa seguinte foi a revisão das instruções de uso daqueles equipamentos, que foram realizadas por meio dos dados do próprio fabricante, e também foi realizado um levantamento na literatura sobre a temática a ser abordada. E os vídeos eles foram construídos em parceria entre o setor técnico de engenharia clínica e a unidade de gestão de inovação tecnológica do hospital universitário. Os vídeos, eles foram produzidos com baixo custo, já que só foi usado equipamentos muito simples, como a câmera do celular, um microfone, um ring light, daqueles de mesa mesmo, e um tripé. E o roteiro de cada vídeo, ele foi desenvolvido em 3 tópicos, que são a listagem das peças que compõem aquele equipamento, a montagem e a instalação do aparelho. Por fim, foram incorporados também parâmetros básicos para a utilização daquele aparelho. E os vídeos eles foram gravados em formato MP4 e a edição foi utilizada a partir de ferramentas gratuitas de edição. Após a edição, esses arquivos eles foram postados no Microsoft Teams, que é a ferramenta que a gente usa para se comunicar lá no hospital, e configurados de modo a permitir um acesso a partir da identificação pessoal, porque a gente precisava mapear o acesso àqueles vídeos. Então, foi usado para acessar aqueles vídeos, os profissionais tinham que usar o e-mail e a senha institucional. Os links que foram gerados no Microsoft Teams, eles foram exportados para o Canva, na versão gratuita, para a geração do QR Code, que foi inseridos em cards de apresentação, como podemos ver na imagem. E todos os equipamentos, eles eram etiquetados com o QR Code referente ao vídeo sobre a utilização do mesmo. Então, foi observado, de fato, que houve maior acesso a esses vídeos, já que ficou mais fácil encontrar esses vídeos, quando a gente, até no dia a dia, quando a gente vê o QR Code, a gente fica um pouco curioso para saber o que tem nele, e foi o caso dessa implementação. Então, o vídeo educativo ele se mostrou uma estratégia educativa bastante útil para promover o acesso a esses conteúdos de uma forma dinâmica e rápida, e mostrou que a tecnologia pode ser utilizada e produzida com facilidade e sem custos adicionais, ainda mais nesse contexto que a gente não tem tanta verba para implementar coisas mais sofisticadas. Essas foram as referências que foram usadas como arcabouço teórico. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Raíssa. Luiz, já tá tudo ok? Eu preciso só mais de um tempinho, mas vai dar certo. Se o próximo puder continuar, eu agradeço demais. Eu peço desculpas, porque minha câmera ela deu um probleminha. Maria do Socorro, tá ok? Oi, tudo ok. Bom dia. Eu vou espelhar minha tela, então, tá certo? Então, Maria do Socorro vai apresentar o trabalho intitulado Teleatendimento de enfermagem a pacientes oncológicos em um hospital de referência no estado de Pernambuco, um relato de experiência. Pode apresentar, Maria.
Tá, joia, só um instante. Vocês conseguem ver a apresentação e me ouvir? Perfeitamente. Ok, vou começar então, tá? Bom dia, a todos e a todas. Eu me chamo Maria, eu sou enfermeira e sou mestranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco. E junto com algumas colegas do mestrado, a gente desenvolveu esse trabalho, né, que é sobre a minha experiência no que eu faço atualmente, né, e o trabalho é intitulado Teleatendimento de Enfermagem a Pacientes Oncológicos em um Hospital de Referência no estado de Pernambuco, tá? Um relato de experiência. Caso corte a voz, eu não consigo ver vocês agora, nem ver nada no chat, aí vocês podem sinalizar, tá certo? Então, né, a gente foi surpreendido no final de 2019 por uma pandemia, né, pela doença do coronavírus, que foi anunciada inicialmente na China, né, e aí nesse mesmo ano foi se propagando e chegou ao Brasil em meados de fevereiro de 2020, né. Foi observado que ela se disseminou rapidamente, né, e de certa forma, alguns casos foram letais, e em pouco tempo ela fez milhões de acometidos e milhares de mortes em todo o mundo, certo? Isso fez com que a gente tivesse um olhar diferente sobre a assistência à saúde que era dada inicialmente, né, de modo presencial, e aí a gente precisou lançar mão de algumas tecnologias que pudessem nos ajudar nesses contextos que a pandemia vinha a trazer de novos, certo? E a tecnologia, né, sobre as diversas modalidades que ela tem, ela vem sendo incorporada na gestão, na assistência, ensino e pesquisa em enfermagem, bem como em todos os âmbitos da saúde, né? E ela vem com o intuito de atender, né, as necessidades de cuidado emergentes da contemporaneidade. Ela vem a ser uma ferramenta que nos ajuda, né, a incorporar novas modalidades de atendimento, a gente consegue captar alguns pacientes que a gente não conseguia captar antes de forma presencial, enfim, então ela veio sobre essa ótica nova, né, de se incorporar às tecnologias de saúde. E aí, nesse contexto de tecnologias, a telesaúde, ela vem sendo considerada como importante ferramenta para o enfermeiro, tanto em termos de comunicação, né, como podendo exercer influência em fatores como o tempo de interação, a satisfação dos sujeitos envolvidos nessa interação e as limitações relacionadas à comunicação não verbal, que também existem, né, e que aí é um contraponto em relação à telesaúde, mas que apesar disso, ela vem se mostrando, assim, eficiente, vem se mostrando uma ferramenta nova e capaz de considerar um público maior que a gente muitas vezes não consegue ter acesso, certo? E aí, nesse sentido, o objetivo do trabalho foi realmente descrever a experiência desse serviço de teleatendimento de enfermagem, né, a pacientes oncológicos, vivenciada em um hospital de referência aqui em Pernambuco, tá? Metodologicamente falando, ele é um estudo descritivo, né, do tipo relato de experiência, vivenciado por uma enfermeira entre os meses de abril a setembro de 2022. E aí, só explicando um pouco de como acontece isso, mais na frente eu vou detalhar, né? Inicialmente, o teleatendimento nesse serviço era utilizado mais como busca ativa de pacientes faltosos, pacientes que não estavam aderindo ao tratamento, mas nesse sentido, não era mais no sentido de um atendimento médico, de um atendimento de enfermagem, uma consulta médica de enfermagem, certo? Então, inicialmente, ele era utilizado mais nesse sentido de busca ativa. Com o isolamento social que veio, que emergiu na pandemia, né, e aí a gente precisou traçar novos meios de contato com esses pacientes, de busca daqueles que não conseguiam vir, não conseguiam sair de casa, não tinham transporte, porque muitos são do interior, se fez bastante importante nesse sentido, e facilitou o acesso aos serviços de saúde, porque aqueles pacientes que eram apenas acompanhados, que não estavam fazendo quimioterapia, por exemplo, eram pacientes de segmento, que já eram tratados e tinham somente consultas regulares, né, semestrais,
trimestrais, então a gente conseguia facilitar o acesso desses pacientes aos serviços de saúde nesse sentido. E aí é uma ferramenta muito importante, né, que minimiza os impactos da pandemia no sentido dos atendimentos em saúde desse serviço, né, que a gente, na verdade, minimizou bastante e continua sendo uma ferramenta bastante utilizada. É importante salientar, né, que esse trabalho é um relato de experiência, né, sobre recursos tecnológicos que são inovadores, não foi um trabalho de pesquisa com seres humanos e, portanto, não houve a necessidade de apreciação no comitê de ética, mas, apesar disso, né, foram seguidos todos os padrões éticos que são necessários para o desenvolvimento desse relato, né, e também é importante salientar que as atividades que foram desenvolvidas, né, que são desenvolvidas, são respaldadas pelas leis que regem o exercício profissional da enfermagem, né, como o Código de Ética da Profissão e resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. Então, a gente está acobertado a realizar o teleatendimento dentro da enfermagem, certo? E aí, em relação aos resultados das discussões, eu trago mais uma vez a busca ativa, certo? Como eu falei anteriormente, inicialmente o teleatendimento no serviço de oncologia era mais utilizado para a busca ativa de pacientes que não vinham ao serviço. Então, a gente identificava aqueles pacientes que não vinham ao serviço e a gente fazia contato telefônico, a gente enviava uma cartinha pelos correios, né, para tentar contato com esse paciente de forma a sinalizar que ele precisava retornar ao serviço. A gente acionava o serviço social para entrar em contato com a rede de atenção básica da área do paciente, para ver se a gente conseguia identificar. Então, inicialmente, era mais nesse sentido, de buscar esse paciente e de trazer ele para o serviço, tendo em vista que ele estava meio que se desvinculando, se soltando do serviço. E paciente oncológico, a gente não pode perder de vista, certo? E aí, a partir disso, foi utilizado também para realizar orientações, né? A gente criou um WhatsApp lá, nesse sentido, de estar se comunicando com o paciente. Como eu falei, muitos pacientes são dos interiores, eles não têm acesso a telefone, ligação, linha telefônica, mas eles têm acesso à internet, e muitos deles, a maioria, tem acesso ao WhatsApp, e os que não têm, tem um neto que tem um filho, enfim. E aí esse contato ficava mais fácil. Então, a gente utilizou também para orientações, eles mandam dúvidas, eles mandam, eu estou com queixa disso, eu estou com queixa daquilo, o que eu posso fazer nesse sentido, né? Qual é a conduta, qual é a orientação? Então, a gente vai fazendo também orientações, solicitação de receituários, agendamentos de consultas, a gente consegue realizar tudo também pelo WhatsApp, através do teleatendimento, certo? E aí, com a pandemia, né, veio o isolamento social de uma forma bem forte, né, alguns períodos. A gente sabe que a oncologia é um serviço essencial de saúde, mas, como eu disse, tem aqueles pacientes que fazem quimioterapia, né, tem aqueles pacientes que fazem radioterapia, tem aqueles pacientes que fazem hormonioterapia, que ainda estão fazendo algum tipo de medicação, mas tem aqueles pacientes que estão só em acompanhamento de consulta, sabe? Eles estão em segmento, eles concluíram o tratamento terapêutico, certo? Mas eles precisam ficar sendo acompanhados e realizando exames a cada tanto tempo. E aí a avaliação vai ser individual de cada paciente, alguns 3 meses, outros mensais, outros semestrais, a depender do tempo que concluiu o tratamento e que finalizou, né, vamos dizer assim, esse acompanhamento geral, tá? Então, com o isolamento social, emergiu essa dificuldade de como que a gente vai conseguir dar conta de uma demanda tão grande que é no ambulatório desse hospital, sem prejudicar, né, o acompanhamento desses pacientes. E aí, foi mantidas as agendas de quimioterapia, infelizmente, foi reduzido o número, os acompanhantes que iam com esses pacientes, eles não eram permitidos entrar na sala de QT, por conta da questão da quantidade de pessoas no ambiente, né, porque paciente de quimioterapia não podia faltar, tinha que vir, tem que ser presencial, mas esses pacientes que estão em segmentos, a gente conseguiu organizar de uma forma diferente. Então, havia um consulta todo dia, tinha um médico responsável para fazer o teleatendimento das consultas daqueles que eram só consulta, bem como atendimento de enfermagem, certo? E aí,
a gente observou que houve essa dificuldade de acesso ao serviço por conta desse isolamento social. Muitos pacientes também não tinham carro, né, os municípios não disponibilizavam carro, e aí a gente observou uma diminuição da demanda nesses serviços essenciais, por conta do lockdown e do medo de contaminação, por serem pacientes de risco, muitos pacientes, eles acabaram não vindo. E aí a gente teve que fazer também esse trabalho de sensibilização com esses pacientes, da importância de dar continuidade ao tratamento, apesar do COVID, né, orientações, né, educação em saúde no sentido do distanciamento, no sentido do uso de máscara, no sentido do distanciamento social, né, enfim, do cuidado com o manejo das mãos, e sensibilizar para que eles viessem ao serviço, e dentro do serviço tendo todo esse cuidado, né, para evitar o máximo de contaminação que a gente pudesse. Então, a gente viu a necessidade de traçar estratégias de atendimento que minimizassem esses riscos de exposição ao vírus sem prejudicar, né, o atendimento desses pacientes. E aí, com isso, veio o teleatendimento. Como é que ele funciona hoje? Né? O teleatendimento é uma pré-triagem, né? Eu faço uma pré-triagem dos pacientes que vão para a sala de quimioterapia. Também funciona como teleconsultas, emissão de receituários e orientações gerais, tá? E aí, esse teleatendimento de enfermagem é realizado exclusivamente pela enfermagem, né? Tem um profissional de enfermagem, que no caso sou eu, que faço esses atendimentos todos os dias com os pacientes que vão fazer quimioterapia no dia seguinte. Eu atendo uma média de 85 pacientes dias no tele, né, de segunda a sexta, semanalmente, como é ambulatório, né, funciona de segunda a sexta, e eu faço isso com todos os pacientes que fazem quimioterapia. Então, hoje, por exemplo, eu pego a lista de todos os pacientes que vão para a quimioterapia amanhã, ou hormonioterapia, enfim, que estão na sala de quimioterapia, entro em contato de um a um, perguntando queixa, que aí a gente faz uma triagem de sintomáticos, certo? Paciente que está com sintoma gripal, a gente já orienta a testagem, né? A gente suspende normalmente por uma semana a quimioterapia, né? Eu faço essa pré-triagem de sintomáticos, tanto de sintomas gripais como de outras queixas que os pacientes tenham, e aí, a depender da queixa, a gente passa para o médico responsável, o médico assistente do paciente, para ele deliberar uma conduta, né? Faço a avaliação dos exames laboratoriais padrão para a quimioterapia, né? Normalmente, o paciente que faz quimioterapia, ele precisa de hemograma, ureia e creatinina recente, então eu faço a avaliação desses exames, vejo se tem alguma alteração, se tiver ok, libero a quimioterapia para o próximo dia. Se tiver alguma alteração, a gente passa para o profissional médico para avaliar e também emitir uma conduta. E, além disso, faço a realização de orientações, né, e suspensões de QT quando necessário, e agendamentos e encaminhamentos também. Eu, quando dá, né, porque a demanda é um pouco grande, esses pacientes que eu suspendo a quimioterapia, eu já remarco, já dou as orientações de quando será a próxima, já deixo tudo direitinho, para eles não terem que vir ao serviço só realizar isso, certo? Então, no geral, a gente vê que é um serviço que vem dando certo, né, que vem funcionando, apesar das dificuldades, né, apesar de uma demanda muito grande de pacientes que a gente tenta fazer da melhor forma que a gente consegue. E aí a gente observa que o teleatendimento, ele vem fazendo a diferença, sim, nos serviços de saúde, né, ele modificou o cenário, né, de forma a incrementar esse cuidado e fortalecer as políticas de prevenção, e também de ser um facilitador, né, na disseminação das informações que são relacionadas à saúde, e a enfermagem, nesse sentido, é parte muito importante nesse processo, porque a gente tem na nossa, assim, dentro da gente, é inerente à enfermagem a questão da educação em saúde, né, e aí trabalhar com teleatendimento nesse sentido é muito importante para fortalecer a categoria, para fortalecer o atendimento e para dar um melhor retorno a esses pacientes que têm tanta dificuldade, muitas vezes, de acesso ao serviço. Tá? Então, eu concluo aqui. Aqui tem algumas das referências que eu utilizei, mas se alguém quiser mais, eu posso repassar algumas outras coisas depois, tá certo? E eu agradeço a atenção de vocês.
Muito obrigado, Maria do Socorro. Ótima apresentação. Vamos dar prosseguimento, né? O próximo trabalho tem o título de Uso do Design Thinking para a construção de um instrumento de atendimento do paciente em para o transplante renal em um hospital universitário de Fortaleza, Ceará, de autoria de Maria Helena Barbosa de Andrade. Pode apresentar, Maria Helena. Olá, bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar aqui. Uma janela, né? Aqui. Todos estão me escutando? Sim, tá ótimo o áudio. Ah, ótimo. Prazer, meu nome é Maria Helena, eu sou enfermeira da Unidade de Transplante Renal do Hospital Universitário Walter Cantillo, em Fortaleza. E a gente está aqui para apresentar a nossa experiência, né, enquanto grupo, na construção desse instrumento, né, de preparo dos pacientes em transplante renal. Então, o nosso marco de construção desse instrumento foi baseado, né, na segurança do paciente. Nós percebemos que havia muita falha, principalmente na questão de identificação do paciente no nosso serviço, né, o que não pode acontecer. Então, foi tudo baseado na segurança do paciente, né, que é um desafio para o serviço de saúde e atualmente ele é considerado, né, um dos 6 atributos da qualidade na prestação do cuidado. Então, para a promoção da segurança do paciente, a OMS definiu 6 metas básicas, né? A primeira delas é a identificação, com a finalidade de garantir a correta prestação dos cuidados e reduzir a ocorrência dos incidentes, né? E para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário que a gente utilize alguns identificadores. Os preconizados são o nome, né? Nome completo da mãe, data de nascimento e número do prontuário. O ideal é que cada paciente seja identificado com mais de um identificador, né? E aí, nos preenchimentos das solicitações dos serviços de saúde, em geral, há uma ausência de algum desses identificadores, né? Principalmente pela quantidade de pacientes atendidos nos serviços e o tempo reduzido que os profissionais têm para atender esses pacientes no SUS, né? A gente está trabalhando no âmbito do SUS. Então, a gente pensou, né, idealizou utilizar o Design Thinking como uma ferramenta, né, para colaborar de forma criativa e empática, que é o que a enfermagem faz, na resolução dos desafios, né, relativos a essa questão da segurança do paciente, né? Então, o Design Thinking, ele surge como um processo estruturado, né, e tem algumas fases que a gente segue para que complete essa metodologia, né, e a gente consiga chegar e concluir nosso objetivo. Então, são essas fases: a empatia, o foco, né, a definição do foco, a idealização, a prototipagem, o teste e a implementação, que é a hora que a gente executa realmente o nosso protótipo, né? Então, nosso objetivo aqui é descrever o desenvolvimento e aprimoramento do instrumento de atendimento do paciente em preparo para o transplante renal através do DT, né, do Design Thinking. Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, da utilização do Design Thinking como proposta metodológica para o aprimoramento do instrumento de registro de atendimento do transplante renal, pré-transplante renal. Esse instrumento já existia, ele era preenchido de forma manual, e por cada profissional que ia atender os pacientes inicialmente, e aí, muitas vezes o tempo era reduzido e o preenchimento desse instrumento, né, de preparo para o transplante, ele era falho. Então, a gente observou, né, e resolveu mudar. Mas como mudar, né? Uma coisa que já vinha sendo utilizada há bastante tempo. Então, vamos lá. Na primeira fase, a gente utilizou como inspiração, né,
a promoção da segurança do paciente, a partir da identificação segura do instrumento de registro de atendimento pré-transplante, dos encaminhamentos e solicitações da equipe multidisciplinar, porque não é só o instrumento, seria o instrumento e tudo que advém dele, né? Esse instrumento, na realidade, ele é utilizado para resumir as informações daquele paciente que está se preparando para o transplante renal, para que essas informações sejam descritas e organizadas de forma de fácil leitura na hora que esse paciente for chamado para o transplante, certo? Para que a gente possa fazer essa seleção de forma mais ágil, já que o tempo de isquemia do órgão, ele tem que ser reduzido ao máximo, né? Então, alguns critérios a gente tinha que levar em consideração, né? Que seria a viabilidade do processo, a desejabilidade e a praticabilidade. Então, a viabilidade, ela tem a ver com a disponibilidade da estrutura, né? Se o serviço possui servidor, se o serviço possui equipamento, se o serviço possui insumos que possam fazer com que a gente promova uma mudança. E aí a gente identificou que sim, o serviço tem servidor, né, que são os servidores que já trabalham, nós temos equipamentos disponíveis dentro do serviço e temos os insumos que a gente precisava, porque, afinal de contas, a gente já ia utilizar um instrumento que já existia, nós íamos atualizar esse instrumento de forma a realizar uma melhoria nele, uma melhoria no preenchimento, visando a segurança do paciente, né? A desejabilidade é uma necessidade, né? O serviço é uma necessidade, a identificação e a promoção da segurança do paciente, no âmbito do SUS em geral, né? É uma necessidade de adequação à legislação, faz sentido para a instituição, porque ela tem que se adequar à legislação, tem que promover a segurança do paciente, faz sentido para os usuários, porque querem ter segurança no que está sendo prestado na prestação de serviço, e faz sentido para os profissionais. Por quê? Porque essa modificação visa também garantir que esse paciente esteja sendo preparado da forma mais segura possível para que o transplante ocorra de forma mais limpa e rápida que a gente possa conseguir, né, fazer. E os recursos necessários já estavam disponíveis no serviço, não precisava a gente solicitar mais nada, né? Então, na fase 2, na definição, nós tínhamos como objetivo criar um instrumento de atendimento de formato digital, né, com a identificação dos pacientes e seus dados gerais, e que essa identificação fosse preenchida apenas por um profissional capacitado nesse serviço. E, nesse caso, foi escolhido o enfermeiro. Por quê? Porque o enfermeiro já realizava o acolhimento desse paciente. O paciente chega da clínica de diálise, é a primeira vez que ele está na unidade de transplante renal, em busca de um transplante, e nós, os enfermeiros do serviço, realizamos esse acolhimento. Na hora que a gente realiza esse acolhimento, a gente poderia já fazer o preenchimento inicial dos dados gerais do paciente, conforme a identificação oficial dele. E aí, nesse caso, a gente ia conseguir uniformizar o preenchimento dessa ficha, garantir o preenchimento adequado dos identificadores preconizados pela legislação, conforme os documentos e o paciente presente, e minimizar os erros de interpretação, porque no momento em que a gente faz com que esse instrumento seja digital, a gente elimina as letras que não são tão legíveis, né? O formato de escrita, as abreviações que é realizado por muitos dos profissionais. Então, a gente uniformiza e minimiza esses erros de interpretação. Foi escolhido, então, na ideação, o Microsoft Excel. Por quê? Para ser utilizado como software. Por quê? Porque nele a gente tem uma possibilidade de customização muito grande e pode implementar a função de auto-preenchimento. Né? Então, na hora que o enfermeiro está lá preenchendo os dados iniciais do paciente, com o paciente presente,
esses dados iniciais já são automaticamente jogados em todas as solicitações do paciente. Então, além de uniformizar a ficha de preenchimento, a ficha de preparo para transplante renal, ele também ajuda a preencher todas as solicitações conforme o que cada setor do hospital e até fora do hospital solicita, certo? O que é que isso facilita muito, né, a vida da equipe, do paciente, porque agiliza o atendimento do usuário, reduz o tempo gasto no preenchimento de solicitações, que não são poucas, e possibilita o aumento da quantidade de usuários beneficiados. Né? A gente tem a possibilidade de atender mais pessoas, no lugar de estar preenchendo manualmente cada ficha, e muitas vezes cada ficha e cada solicitação, e muitas vezes a interpretação errônea de quem vai receber essas solicitações, né? Reduz o estresse dos profissionais, reduz as lesões por esforço repetitivo, né? Dos profissionais, e aí melhora até a convivência da gente dentro do serviço, né? Com os pacientes e com os profissionais, entre os profissionais. Então, eu coloquei aqui uns exemplos, né? O exemplo aqui da nossa capa, da nossa ficha de preenchimento. Vocês estão vendo aqui que são muitos identificadores que nós utilizamos, né? Os identificadores preconizados, os dados gerais do paciente, histórico dele, tá? Medicações utilizadas e tudo que a gente necessita de dados iniciais para realizar o preparo desse paciente para o transplante renal. Esses dados que são preenchidos nessa ficha pelo enfermeiro do serviço, eles são jogados automaticamente para todas as outras solicitações. Certo? Então, a gente uniformiza, todos os pacientes vão sair com os dados deles bem organizados aqui. Esses dados identificam cada folha do instrumento de preparo, e também são utilizados para preencher as solicitações dos pacientes. Né? Essas solicitações, elas são distribuídas no hospital, né? São solicitações de exames, de consultas, de interconsultas, e também são solicitações que são encaminhadas para fora do hospital, como as solicitações de painel de reatividade, histocompatibilidade, que são para laboratórios de Goiás e dos hemocentros, né? Então, facilita também nesse sentido, tanto a nossa vivência, quanto a vivência e a identificação do paciente em outros serviços. Então, fizemos esse protótipo, né, que mostramos a vocês, e esses dados são preenchidos conforme o documento de identificação oficial, e como eu falei, os dados da aba 1 são utilizados como base para o preenchimento de todos os as outras solicitações. Então, inicialmente são auto-preenchidas 24 solicitações entre exames, consultas e interconsultas, e identificação de 16 folhas que compõem a área de preenchimento médico do instrumento, além da capa. Então, você imagine quanto tempo o profissional ia passar só preenchendo o identificador e as falhas que iam existir, que deixaram de existir, né, de identificação, por conta da ideação, da digitalização desse instrumento via Excel. Então, nós construímos o instrumento e vamos testar, né? Testamos. Foi realizada a testagem da seguinte forma. Na aba 1 do instrumento, foi preenchido com dados fictícios dos pacientes, e foi realizada dupla checagem de cada folha do instrumento para ver se realmente aqueles dados estavam sendo encaminhados de forma correta para as solicitações e para os encaminhamentos, né? O instrumento foi preenchido por cada um dos enfermeiros da equipe. Por quê? Porque como ficou de preenchimento do enfermeiro para realizar a unificação do preenchimento, então, cada enfermeiro da equipe não poderia ter dúvidas, né? Era tirar as dúvidas, de acrescentar, de incrementar. Cada um preencheu para a gente minimizar e reduzir ou excluir os erros que pudessem haver de preenchimento.
Após essa fase, o instrumento foi impresso para correção dos possíveis erros de configuração, né? Podia haver algum erro de configuração e a gente ajustou nesse fim. E checamos novamente, né, para ver se havia ainda algum erro de digitação ou de envio de informação errônea. Na fase 6, nós implementamos o instrumento e fizemos um preparo para essa implementação, né, porque não é só ir lá e vamos, a partir de hoje, fazer. Né? Então, foi discutido entre a equipe de enfermagem, um dia, a equipe de enfermagem e a equipe médica, lógico, né, foi discutido entre a equipe um dia para o início dos trabalhos, como marco inicial, né, para que houvesse um mapeamento dos resultados iniciais, para que a gente, naquele dia, como marco inicial, pudesse rastrear quais foram as dúvidas, quais foram as dificuldades que aconteceram. No marco inicial, foi escalado um enfermeiro a mais na equipe para atuar como facilitador no processo. Então, além das pessoas que já estavam escaladas, um de nós fomos a mais, né? Um enfermeiro foi a mais para que ficasse de suporte caso ocorresse algum erro, alguma dificuldade. E as dificuldades de execução na correção do instrumento foram mapeadas e solucionadas conforme a disponibilidade de recursos e rotinas do serviço. Então, como considerações finais, a gente teve, né, que o Design Thinking se mostrou uma excelente metodologia de apoio e inovação na área da saúde, apesar de seu caráter desafiador. A gente percebeu também que o Design Thinking, ele é muito utilizado pela enfermagem, a gente só não o conhece, né? A colega aí da oncologia utilizou divinamente também no serviço dela. E a enfermagem, como é muito criativa, a gente consegue perceber as nuances onde a gente pode atuar e de forma criativa, melhorar os serviços onde a gente está atuando, né? Ele foi utilizado com sucesso na construção da solução dos desafios que se apresentam no serviço e atualmente ele é usado constantemente por nós do serviço, principalmente pelos enfermeiros do serviço. O instrumento que foi construído, ele é amplamente utilizado pela equipe, com excelente aceitação, inclusive ele hoje é referência para outras instituições transplantadoras aqui do estado do Ceará, certo? Esse formato de instrumento com autopreenchimento é utilizado também em outras fases da prestação do cuidado para a segurança do paciente, em vários âmbitos no sentido do transplante renal. Então, hoje ele é utilizado nas captações de órgãos, hoje ele é utilizado na biópsia para realizar agendamento, marcação de biópsias. Então, ele hoje se excedeu aquele conceito original da ficha de preenchimento do paciente e é utilizado, solicitado pela equipe, pela nossa equipe, né, os profissionais da nossa equipe e outras equipes para que a gente intervenha e leve a nossa experiência também para outros serviços. E é por isso que a gente está aqui hoje, para também se disponibilizar a vocês, quem necessitar, quem tiver interesse, né, na nossa experiência, a gente está aqui para ajudar. Então, eu agradeço demais. Eu queria deixar só uma mensagenzinha aqui para nossas referências. Quando um produto ou serviço é inovador, ele causa impacto na vida das pessoas e transforma para sempre a forma dessas pessoas viverem e trabalharem. Essa frase é de Tennyson Pinheiro, né, do livro Design Thinking, do Brown, e realmente a gente percebeu que quando a gente toma a frente e inova, muda a vida das pessoas para sempre. Né? Então, essa experiência veio para ficar, como a experiência da colega da oncologia veio para ficar, como o QR Code veio para ficar, que inclusive vamos utilizar no nosso serviço também, a experiência de vocês. Então, eu agradeço aqui o tempo que vocês dispensaram me escutando. Muito obrigada. Obrigada, Maria Helena. Muito bom trabalho. Parabéns. Então, o próximo trabalho é intitulado Manual de Orientações de Alta para Pacientes Transplantados Renais,
de Louise Teixeira de Souza Freitas. Bom dia, tá todo mundo me ouvindo? Tá sim. Gente, eu gostaria, né, primeiramente, de pedir desculpas pela situação que aconteceu e desejar bom dia, claro. Luíse, teu microfone está fechado. Então, deu certo? Obrigada. Todo mundo consegue me ouvir? Pronto. Então, né, eu sou a Luísa, sou enfermeira residente de transplante do Hospital Universitário Walter Cantillo, aqui da UFC, Universidade Federal do Ceará. E vou apresentar, né, um trabalho, um relato de experiência do Manual de Orientações de Alta para Pacientes Transplantados Renais. A gente sabe, né, que a doença renal crônica, ela é um relevante problema de saúde pública mundial. É responsável pelas altas taxas de mortalidade e morbidade, e ela vai impactar negativamente na qualidade de vida e afeta, né, diretamente tanto na autonomia como no bem-estar do paciente. O transplante renal, ele é considerado o melhor tratamento para pacientes com doença renal, e a adesão do paciente nesse tratamento vai impactar diretamente na sobrevida do enxerto transplantado. O enfermeiro, ele vai ter a voz ativa nesse processo com a intenção, né, o intuito de garantir que esse paciente tenha acesso a essa informação, claro, né, com um cuidado personalizado e priorizar as necessidades e dificuldades de cada paciente. Diante disso, né, o enfermeiro, como provedor de saúde, deve se apropriar de recursos disponíveis para incentivar essa adesão ao tratamento, e o uso de tecnologia educativa, ele é fundamental para esse processo. O objetivo, né, relatar essa experiência da equipe de enfermagem ambulatório. A Maria Helena, minha preceptora maravilhosa, está aqui, né, ela também conduziu todo esse trabalho. Quando o paciente transplanta, né, na alta dele, que ele vai para a primeira consulta no ambulatório, é muita informação, né, durante todo o processo, tanto antes como pós, ele passa, assim, precisa, né, ter muita informação, são muitas orientações para ele, né, tanto nos cuidados mesmo pessoais, como em relação às consultas, exames laboratoriais que vai ser necessário, porque o transplante, ele não é a cura efetiva, ele é um tratamento contínuo. E aí, a gente identificou, né, que alguns pacientes vinham para a primeira consulta, mas tinham uma dificuldade para assimilar, acaba que é um processo muito novo, uma nova vida, né, uma nova realidade. Ele tinha uma realidade anterior, né, no processo que a maioria fazem hemodiálise, e quando transplanta é uma nova caminhada, e eles precisam seguir aquele tratamento, e a adesão é o princípio fundamental para que ele tenha um sucesso, né, na qualidade de vida, no transplante em si. Então, e aí assim, existe paciente. Tem perfis de pacientes que têm aquela melhor aceitação desse processo, no sentido de conseguir ter maior entendimento de como seguir, outros têm maior dificuldade. A gente tem pacientes também que têm dificuldades auditivas, ou questão mesmo de alfabetização, ou até mesmo o maior participante, assim, no cuidado é o cuidador. Enfim, então a gente viu a necessidade de dar um instrumento mais para auxiliar. Claro, não deixa de fazer, né, as orientações, mas eles levando um instrumento para casa, após isso eles podem continuar lendo, vendo as imagens, para aqueles que não conseguem ler, mas conseguem ter essas orientações mantidas continuamente pelo cuidador. E aí a gente viu essa necessidade, né, e então a gente fez o instrumento.
seria um manual, né, que fosse ter todas as orientações necessárias, mas de forma simples e contivesse, né, as imagens, as orientações de maneira mais educativa. Esse manual, eu botei aqui um videozinho para mostrar para vocês como é que ficou. Aqui. Tá passando para vocês? Pronto. Tem orientações sobre as medicações, sobre a alimentação, o que pode e o que não pode, principalmente nos primeiros meses após o transplante, o retorno às atividades, ao trabalho, como é feito o cadastro na farmácia, né, por conta das medicações de alto custo, o planejamento familiar, paciente em relação a contato com os animais, envolvimento com outras pessoas, viagens. Esse manualzinho foi apreciado, né, por outros profissionais, médicos, especialistas e outros profissionais da equipe multi, para ver, né, a viabilidade, se continha, né, as informações necessárias, se estava de maneira clara. E a experiência, né, na elaboração dessa tecnologia, além de contribuir, né, na melhora da assistência do transplantado, ela colaborou também para outras construções de outras tecnologias, visando, né, a melhora na assistência à saúde, tanto no preparo do transplante, como assim, a afirmação da adesão terapêutica. A gente vê que a tecnologia é uma importante ferramenta de apoio às ações estratégicas no âmbito de saúde, que pode ser utilizada de forma bastante exitosa no âmbito do SUS, principalmente por superar barreiras econômicas, sociais e até limitações físicas dos usuários. Opa. E é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço a atenção. Bom dia a todos. Posso assumir daqui, Gabriele? Obrigada. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Gabriele e a Jonathan, que são os monitores da sala. Bom dia aos demais presentes. Deixa eu olhar se meu áudio está baixo, tá não. A gente viu aqui hoje, a gente teve uma constatação, né, da questão que a enfermagem, ela está dominando o mundo. No sentido, principalmente, da questão de educação e saúde, né, que eu acho que foi como Maria do Socorro colocou, que a enfermagem realmente é uma das profissões que tem mais o domínio, digamos assim, em relação às práticas de educação em saúde, né? A formação desse profissional fala muito em relação a essa prática de educação em saúde. Os demais profissionais da saúde, nos últimos anos, que estão direcionando o olhar, né, para a prática em saúde, mas a enfermagem, ela já vem trabalhando há muitos anos. E hoje a gente constata aqui na sala, né, dos 5 trabalhos, apenas Luiz, né, que é de odonto. As demais ou são acadêmicas de enfermagem ou já são profissionais, né. E como o Jonathan colocou, quando foi para a gente selecionar a sala que iria ficar, quando eu vi essa parte hospitalar, eu dei uma olhada nos trabalhos de Nessa. Eu gosto muito da área hospitalar. Os trabalhos, eles foram... a temática, né, em si, o título, ele foi muito chamativo, né, vocês foram muito felizes nessa questão da escolha do que trabalhar, do que pesquisar, do que construir. E aí, pelo título, eu fiquei encantada de vamos ver o que esses trabalhos vão trazer. E, assim, foi uma grata surpresa, né? Porque, às vezes, a gente tem o encantamento do título, mas o trabalho, ele não é tanto quanto a gente acreditava. Mas aqui, hoje, foi uma grata surpresa nos 5 trabalhos, né?
E é muito bom ver a gente constatar também o crescimento das tecnologias em saúde, né, que é como até Maria Helena colocou já no final da fala dela, né, uma fala de um autor, que essa construção ela acaba encantando também o paciente, e esse encantamento ele vai favorecer na mudança de comportamento, vai favorecer numa qualidade de vida melhor, numa qualidade de saúde melhor, não só para ele, como também para os familiares. Hoje aqui vocês trouxeram aspectos relacionados a pacientes que têm uma condição crônica, alguns, no caso da doença renal, e outros pacientes oncológicos que variando o tipo de condição que ele apresenta, ele vai passar muitos anos, né, em tratamento, em acompanhamento. Então, às vezes, é uma condição crônica que perdura. E é uma situação que não só o paciente, ele vivencia, ele se desgasta, a família também, né? Principalmente o cuidador. E se o cuidador for uma pessoa da família, o desgaste, ele é praticamente triplicado, né? Nem dobrado, ele é triplicado. Então, eu queria dar os parabéns a vocês pelas iniciativas, né? Muitas ideias eu tive aqui, vou copiar, vou adequar a minha realidade da fisioterapia, mas muita coisa boa realmente. E aí eu queria saber de vocês se essa é a primeira experiência que vocês têm com as tecnologias em saúde, ou se vocês já vivenciaram em outros momentos, já desenvolveram outros trabalhos nessa temática, e também deixar o espaço aberto para se alguém quiser fazer algum outro comentário relacionado com o trabalho de alguém, ou com o seu trabalho em si, com projetos, ficar à vontade. Eu posso falar? Pode, Maria Helena, pode ficar à vontade. Vou começar, já que eu sei a pioneira aqui na fala. No meu caso, eu, antes da enfermagem, né, antes de entrar na faculdade, eu me encantei, na minha época, muitos anos atrás, né? Tudo era mato, né? Eu me encantei pela área da computação. E aí, eu lembro que, no tempo, minha mãe me colocou num curso de computação e tudo que eu via era computação. Fiz para enfermagem, eu digo, gente, quando eu comecei a fazer, eu olhava, eu digo, isso aqui dá para eu botar na minha prática, isso aqui dá para eu fazer na minha faculdade. Eu sou formada pela UFPE, então, graças a Deus, eu tive uma professora assim, que me incentivava muito, bora, vamos, e tal, e coisa. E aí eu fui indo. Quando eu me formei, fui para a atenção básica, amo a atenção básica. Fui lá para o interior, para São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. E eu tinha um computadorzinho com muito esforço, né, da gente quando se forma, e comprei meu primeiro computadorzinho. E eu ficava olhando as minhas colegas preenchendo aqueles consolidados, tudo na mão. Eu digo, gente, que coisa, né, arcaica. E aí comecei a utilizar e fui vendo que a informática, em geral, naquele tempo, né, a gente não tinha as facilidades que tem hoje, ela era uma ferramenta muito boa para a gente da enfermagem, né, para geração de dados, para a saúde em geral. Eu não entendi por que não era utilizado. Então, no lugar que eu chego, eu faço esse link da informática, hoje em dia com mais facilidade, né? Do que é que a gente pode fazer, das tecnologias que a gente pode usar. Eu gosto muito dessa parte de tecnologia, então, do que a gente pode utilizar para facilitar a vida da gente, porque essas coisas não vieram só para a gente estar vendo foto de fulano no Instagram, ou de ciclano. O que a gente tem disponível de tecnologia é para usufruto, para facilidade da nossa vida e da vida das pessoas que a gente presta serviço, né? Então, quando cheguei, né, aqui no Ceará, fui trabalhar com o pessoal de transplante, eu ficava olhando, meu Deus, esse tanto de coisa para encher a mão, por quê? Não entendi. E a minha equipe é uma equipe muito, graças a Deus, disponível e muito aberta à novidade, né? E tem que ser, né, um tratamento de altíssima complexidade, e as pessoas têm que ser abertas às coisas novas.
E aí o pessoal não faz, tu faz, se tu fizer a rendadeira e tal, e for incentivando, rapaz, é aqui mesmo. Aí engatei. Tudo hoje é muito interessante. Que você vê a carência que tanto pacientes quanto profissionais têm do uso dessas tecnologias. As tecnologias existem, algumas pessoas querem, mas não sabem usar, né? E aí a gente entra como facilitador nesse processo. E algumas querem, sabem usar, mas não sabem fazer, não sabem atrelar, não tem a criatividade de juntar as duas coisas. E aí a enfermagem tem, né? E então, esse lado de tecnologia eu já trago de muitos anos, né? E gosto muito de novidade, né? Porque é muito chato você, quando está no serviço público, passar 30 anos fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Por que eu tenho que ficar fazendo a mesma coisa? Então, para vocês, meninas que estão se formando, eu falo meninas e menino, né? O Jonathan também. Então, para vocês que estão se formando, pensem além, né? O que é que a gente pode utilizar de hoje em dia, o que existe hoje, para além. Hoje a gente tem o Instagram dos pacientes transplantados, a gente utilizou o WhatsApp, a gente utiliza vai utilizar o QR Code para fazer a disseminação do nosso manual aí que a Luísa apresentou, né? A gente trabalha muito, o WhatsApp foi um aliado fortíssimo na pandemia para a gente também, foi para socorro, como foi para outros serviços. Então, essas tecnologias, elas têm que vir para facilitar a nossa vida. A vida é muito difícil sem elas, né? E a gente está em situações, né? O mundo está se apresentando de forma diferente, a gente tem que acompanhar. Né? Então, deixa a imaginação rolar aí, vamos utilizar o que a gente tem para facilitar a nossa vida, melhorar os nossos serviços e promover uma saúde assim, de excelência para os nossos pacientes do SUS. Então, a gente viu a força que a gente tem no SUS nessa pandemia. Né? O nível de profissionais que a gente tem, de profissionais que driblaram tantas coisas nessa pandemia. Né? E aí a gente pode fazer muito mais. Né? A gente viu o potencial, agora vamos botar para frente esse potencial, né? Era a fala que eu queria deixar para vocês. Verdade, Maria Helena. E assim, a gente vê que no SUS e em outras realidades a gente nunca vai ter a situação perfeita, a gente nunca vai ter as condições perfeitas. E aí vem a questão da criatividade, realmente, é você querer sair do comodismo, daquilo ali que é maçante, né, e tentar fazer o melhor e o diferente, né? E aí vem a questão realmente da criatividade. Eu acho que você foi para a computação inicialmente para enriquecer a área da saúde futuramente. Eu acho que Deus lhe preparou para outras coisas, assim. Vou botar essa menina aqui, para depois ela ir para a saúde, que aí vai dar certo. Provavelmente. Esther levantou a mão. Bom, eu comecei a me interessar pela área da tecnologia em saúde não há muito tempo, né? Mas eu tenho cada vez mais me aprofundado, inclusive vou fazer meu TCC na área das tecnologias. E eu acho que, assim, hoje em dia a gente ainda vê muita resistência de alguns ambientes em adotar o uso da tecnologia. Mas eu, pelo menos, eu vejo que a tecnologia ela não é uma área isolada ou à parte. Então, a gente tem uma enfermagem tecnológica, a gente tem uma fisioterapia tecnológica, não tem como a gente fugir disso. Resta a gente procurar meios para facilitar com que isso aconteça e aperfeiçoar a nossa prática, né? Cada vez mais. E eu estou amando as ideias do pessoal, estou aqui copiando tudo. Só gravando também, Esther. Mas eu acho que também essa questão da resistência, às vezes, está um pouco incorporada a questão da preguiça. Preguiça de entender como é que aquilo ali funciona, né? Às vezes, preguiça de saber como é que você abre um celular para ler um QR Code. Preguiça de ler mesmo. Então, às vezes, pode ter isso, né? Mas, como a tecnologia ela tem o seu encantamento, aos pouquinhos a gente consegue ceder essa preguiça, esse comodismo, né? E a gente chega lá, a gente chega lá. Mais alguma das meninas quer fazer algum comentário, os monitores? Eu queria fazer um comentário. É como vocês bem colocaram, né? A tecnologia ela aparece como um meio, como uma ferramenta para a promoção da saúde, né? Então, é uma forma que a gente tem para facilitar o acesso das pessoas à saúde. E por que não utilizá-las, né? Essa questão da resistência também eu acho um pouco complicada. Mas a gente tá aqui para mudar isso. E eu tô vendo isso hoje, né?
a gente trocando conhecimentos e vendo outras experiências, e a gente tá vendo como isso tá dando certo. E vai continuar dando. Porque o mundo tá avançando e a gente tem que avançar junto com ele. Exatamente, Gabriele, só um adendo, assim, complementando o que vocês falaram, muitas vezes a gente tem que tomar iniciativa para começar, sabe? A gente não tem que esperar o serviço disponibilizar, o serviço dizer que a gente tem que fazer, vamos começar o teleatendimento que a gente vai disponibilizar um celular, uma rede, tarará. Não, a gente começou com doação de celular de uma colega, a outra colega botava crédito em um mês, a outra colega colocava crédito no outro mês, para a gente, assim, dar o pontapé inicial e começar a mostrar que dava certo, sabe? Porque nem sempre a gente está abraçado pelos serviços nesse sentido, de confirmar o que é a nossa ideia, de compactuar com a nossa ideia, porque, assim, como é uma coisa muito inicial, é uma coisa que talvez não desse certo, é uma coisa, enfim, não foi nada muito grande, foi uma coisa pequena, uma iniciativa pequena, mas que no final das contas deu um resultado super positivo, sabe? E aí agora sim, a gente tem o apoio, a gente tem, né, enfim, a manutenção dos aparelhos, como deve ser. E aí em todo o serviço, eu acho que você for começar, pense primeiro no seu bem-estar também como profissional, porque é importante, né? A gente já vem de uma rotina tão corrida, de uma rotina muitas vezes sofrida, né? Porque a gente sente a dor do nosso paciente. E primeiro na gente, depois a gente pensar no paciente, o que é que vai ser melhor para esse paciente, o que é que eu posso contribuir para melhorar a vida desse paciente no nosso serviço, né? O paciente já tem N fatores que, além da doença, interferem no tratamento, questões sociais, né? Enfim, N fatores que influenciam. Então, eu, como profissional, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? O paciente não tem acesso ao serviço não tem um telefone, mas o vizinho tem telefone, me passa o WhatsApp do vizinho do senhor, seu José, que a gente entra em contato com qualquer coisa, a gente passa informação para o vizinho. Às vezes eu ligo, aí o vizinho diz, pera aí que eu vou na casa de dona fulana, moça, vá devagar para a senhora não cair, pelo amor de Deus, a carreira para chegar lá a tempo, com medo da ligação cair, sabe? Mas, minha gente, eles ficam tão contentes. Você está ligando de novo, Maria. Eu já estava esperando sua ligação, porque como eles fazem semanalmente ou quinzenalmente a quimioterapia, né, eles já ficam naquele alerta. Eita, eu pensei que não ia ter quimio, esse mês eu estou de férias, né? Mas as meninas ficam dizendo que o WhatsApp fica lá, bom, estava esperando a ligação. Mas, assim, é incrível, né? E, assim, qualquer coisa pequena que a gente faça, se torna muito grande, se torna muito preciosa para eles. Então, a gente tem que fazer a diferença em todos os sentidos. Em relação às tecnologias, realmente elas vieram para ficar, não tem para onde correr, né? Eu acho que a tendência é elas irem se incrementando, crescendo daqui para lá, e a gente tem que lançar a mão do que a gente tem ao nosso dispor, né? Antigamente não tinha nada disso, não tinha um celular, né? Não tinha um computador, tudo era mais difícil. E hoje a gente tem a tecnologia na palma da nossa mão. Então, como é que a gente pode usar isso para favorecer o nosso trabalho, a nossa assistência e a melhoria da qualidade de vida do paciente, né? Então, sempre está refletindo nesse sentido. E eu vejo hoje alguns colegas do mestrado, muitos trabalhos, né, delas são relacionados às tecnologias em saúde. Então, realmente, é uma coisa que as pessoas estão se interessando também cada vez mais, né, estão estudando cada vez mais, né, novas tecnologias, novas formas de assistenciar dentro da tecnologia, e isso é muito importante. É isso mesmo, Maria do Socorro. Eu lembrei agora que eu fiquei impressionada com a quantidade de pacientes que você atende dia, 85. Você passa a noite sonhando com o WhatsApp, não passa não, Maria do Socorro? É uma média, vice. Quando tem feriado, tem dias que são 100 pacientes, 104, porque a gente remarca do dia do feriado para o dia anterior e para o dia seguinte, né? É muito Nem paciente. sempre eu consigo contato com todos, sabe? Mas, no geral, a gente tenta. E o interessante que você falou, essa questão, principalmente aí de vocês falarem com eles semanalmente ou quinzenalmente, é a questão do vínculo também. Né? Como ela colocou, já estava esperando sua ligação. Então, é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque o paciente ele passa a ter uma maior credibilidade no seu trabalho e aí o serviço ele consegue fluir de uma maneira melhor. O ruim é porque, às vezes, a gente, enquanto profissional, o desgaste para a gente é maior, porque a gente se apega ao paciente também. Né? E aí, qualquer coisa que aconteça nele, com ele ou alguém da família que a gente tenha contato, acaba
refletindo na gente. Então, nesse sentido, é ruim porque a gente não tem como separar a parte humana. Não, hoje eu vou ser frio, calculista, não vou pensar nem no paciente, nem na família, vou só atender e pronto. A gente não tem como separar isso. Pelo menos a maioria das pessoas não tem, né, como fazer essa separação. Então, é um pouco, às vezes, até difícil a gente conseguir dosar, né, até que ponto eu posso me envolver ou não, porque, enfim, todo mundo é humano, então o sentimento ele acaba sendo mais forte, né? Eu acho que, para mim, é impossível não. A gente tenta não absorver tanto, sabe? Mas é impossível você não se comover, você não entrar na história do paciente. Você, às vezes, mesmo fora do que eu tenho que fazer, eu querer ajudar, né, de alguma forma. Ontem mesmo a gente perdeu uma paciente que fazia acompanhamento lá com a gente, tratamento, mas ela é de Salgueiro, e eu sou de Serrita, que é uma cidade vizinha. Então, a gente, além do vínculo por ela ser paciente de lá, a gente já criou um vínculo de cara por ela ser de uma cidade perto de onde meus pais moram. E aí, não tem como a gente dizer, é mais um paciente que a gente perdeu. Todo paciente é uma pessoa, tem uma história, né? É uma família, não tem como. E eu, assim, tem pacientes que eu falo que eu não conheço, eu não sei o rosto. Às vezes eu fico entrando na sala de química para conhecer, porque é ruim, eu gosto de ver as pessoas, de conversar. Acho que travou aí o dela. Essa questão do vínculo, ela é bem, bem delicada mesmo. Maria Helena ia falar? Não, eu só me identificando aqui, né, que a gente também tem essa questão, né, do vínculo. O paciente que chega para nós, alguns passam 30 anos, 25 anos, já tivemos pacientes de 40 anos de transplante, né, e perdem um enxerto e transplantam novamente. Então, a gente também tem essa questão de se afeiçoar, né, mas como você falou, não tem como você deixar de ser humano, e até para você compreender em que você pode ajudar, você tem que adentrar na realidade da pessoa, né? Quem trabalha com paciente crônico é muito pesado, realmente a gente tem que se apoiar. Chegou a Maria de Socorro. Conclua. Perdão, minha gente, caiu aqui a conexão. Não se preocupe, não. Maria Helena estava contando aqui também dos pacientes dela, que tem paciente que às vezes tem 20 e tantos anos, 30 e tantos anos de transplante, e o apego, né, que a pessoa fica em relação ao tempo, ao acompanhamento. Realmente, minha gente, a saúde, ela encanta, mas, ao mesmo tempo, ela maltrata, digamos assim, de certa forma, né? De maneira involuntária, mas maltrata a todos. Mas a gente tem que tirar sempre o proveito e tentar ver as coisas da forma mais positiva possível, né? Porque senão a gente não consegue nem trabalhar, nem viver, né, enquanto profissional. Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Não. Então, meninas, meus parabéns pelos trabalhos, meus parabéns pela criatividade, né? Porque para trabalhar com tecnologia, a gente tem que ter criatividade também, né? Não só pegar as ideias dos colegas que a gente vem apresentando, mas a gente tem que ter uma criatividade muito boa. Então, meus parabéns, espero que vocês prossigam aí nos trabalhos de vocês nessa área, que a gente, enquanto profissional da saúde, a gente só tem a crescer, e os pacientes, no caso, eles só têm a ganhar, né, com as nossas ações. Então, meus parabéns, espero que aproveitem ainda bastante o congresso. Hoje à tarde a gente tem uma palestra sobre Design Think, eu não sei nem pronunciar direito, o nome é tão chique. É chique, e eu também adorei, é Think. Hoje à tarde a gente vai ter uma palestra sobre, então, para quem não tem tanto conhecimento sobre essa ferramenta, é bom a gente assistir, e mesmo quem tem, às vezes, vê uma novidade, vê uma reflexão diferente, né, que nos estimula a desenvolver outras coisas. Então, mais uma vez, meus parabéns, obrigada a Gabriela e a Jonathan aí pela monitoria na sala. Eu também gostaria de agradecer por essa oportunidade, né, por essa manhã tão cheia de conhecimento. Verdade, muito bom. Foi ótimo, meninas, parabéns. Obrigada e até breve. Até breve. Obrigada, tchau.